A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Bíblia Transforma as Pessoas. A Bíblia transforma as pessoas porque é a palavra de Deus. Porque vem de Deus, porque é Deus que transforma. Deus que é todo-poderoso. Deus que tem o poder de transformar as vidas, transformar o homem, fazer do homem uma nova criatura, limpar o homem. Deus tem esse poder. E a Bíblia é a mensagem de Deus. O nosso texto áureo que se encontra em Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdade prática: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A palavra de Deus, que tem poder de transformar a vida, transformar o mais vil pecador numa nova criatura, num filho de Deus. A Bíblia transforma a vida da pessoa inteira. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios mais profundos da alma. Por isso, quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação e aplicação, falamos de algo que determinará o futuro eterno de uma pessoa. A palavra de Deus tem poder de transformar o homem, de libertar o homem de qualquer vício, que seja vício das drogas, que seja vício da prostituição, da bebedice. A palavra de Deus tem esse poder, porque é a palavra de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. O homem pode ser transformado e Deus tem esse poder. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa e agradável vontade de Deus. Se hoje nós compreendemos a Bíblia, se hoje nós compreendemos a mensagem, é porque Deus nos deu sabedoria, nos deu discernimento para nós aprendermos a tua palavra. Deus é o autor da Bíblia. A Bíblia é de origem divina. Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena estudar a Bíblia. Que Deus fala conosco. Deus nos dá discernimento para a gente entender a sua mensagem. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. A palavra de Deus precisa ser obedecida por nós, ser obedecida pelo homem. Sendo assim, evitará que o homem morra espiritualmente. A palavra de Deus é vida, dá vida ao ser humano. A palavra de Deus vive e permanece viva,
porque o Altíssimo vive desde a eternidade, como está em 1 Pedro 1, versículo 23. Por essa razão, a palavra é igualmente eficaz, isso é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. A missão do servo do Senhor, a missão nossa é levar a palavra de Deus aos que estão perdidos, aos que ainda não conhecem esse Deus vivo. Levamos a palavra e Deus faz o resto. É Deus que trabalha na vida do pecador. A nossa missão é pregar o evangelho, é falar desse Deus, é levar a sua mensagem. E Ele faz o resto. É Ele que cuida do homem, que faz o homem reconhecer o seu estado de pecado. É ela que liberta, é Deus que liberta o homem. A sua palavra é viva, assim como Deus é vivo. O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante que qualquer espada. Espada de 2 gumes. Como está em Hebreus 4:12b. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que não possa ultrapassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito, como está em Efésios 6:17. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Hebreus 4:12. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior. Que ela atinge o âmago do nosso interior. Examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Gálatas 5:17. A palavra de Deus atinge, penetra até a divisão da alma. Não há nada, não há resistência humana que consegue impedir a ação dessa espada, dessa mensagem. Penetra na divisão da alma do homem. E o homem reconhece o seu estado de pecado. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele que temos de tratar. Aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada fica escondido diante de Deus. Deus vê tudo. Não adianta o homem ir para um lugar onde ele se considera desconhecido. Que queira fazer o erro escondido das pessoas conhecidas. Porque Deus ali está. Deus está vendo tudo. Não há nada que passe sem que Deus veja. Nossa vida tem que ser limpa. Nossa vida tem que ser reta. Que Deus nos abençoará
muito e mais. Tudo o que fizermos aqui, um dia trataremos com Deus. Deus vê tudo. Não há nada que a gente faça que fique escondido dele, porque o olhar dele vê tudo. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se endurecermos, igual os israelitas, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Se obedecermos, seremos salvos. Entraremos no céu. Deus é o Senhor, fiel. Sua palavra é fiel e verdadeira. Tudo que na Bíblia está escrito vai se cumprir. Deus é poderoso. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus e a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Nossa luta aqui nessa terra não é contra a carne, mas sim contra as potestades do mal. Temos que usar as nossas armas, que é oração, que é jejum, consagração. Essas são as armas do crente, as armas de luta que o crente usa para lutar. Que a nossa batalha é uma batalha espiritual. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. É o diabo que induz o homem a pecar. Induz o homem a fazer algo que desagrade a Deus. O diabo induz o homem a cair cada vez mais e mais no pecado. Porque a alegria do diabo é o homem estar no mais profundo lamaçal do pecado. Mas Deus, a palavra de Deus tem poder de levantar esse homem, libertar esse homem desse pecado. E nossa luta é contra as potestades do mal. É oração, jejum, consagração. É ter fé e ter amor por esses homens que hoje estão no pecado, precisando ouvir a mensagem de Deus para ser liberto e transformado em novo homem. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. O diabo trabalha contra o reino, que a intenção dele é tirar quem está na presença do Senhor e trazer para si, para viver em pecado, desobedecendo a Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, possa continuar nos dando força para a gente ir lutando, permanecendo em pé. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito, a vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Ele dissemina ódio, separação na família. O diabo não gosta de uma família unida. Pais, filhos servindo ao Senhor.
E ele lutará, ele tem lutado e sempre lutará para destruir nossas vidas, para destruir as nossas famílias. Mas Deus está conosco e é Deus que nos ajuda. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. É Deus que liberta. Sua palavra tem poder de libertar. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. 2 Coríntios 10, 5a. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas temos o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. É a mensagem de Deus que destrói essas ideologias anticristãs. Essa palavra de Deus, porque é a verdade. Porque é vida. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. É Satanás que atua na vida das pessoas, na mente das pessoas, para que elas fiquem distante de Deus, para que elas permaneçam no pecado, permaneçam nos vícios. Mas Deus, com sua palavra poderosa, pode destruir toda arte do Satanás, toda arte do inimigo, libertando o homem, fazendo do homem um crente em Jesus, um servo do Deus vivo, uma pessoa que odeia o pecado, mas que ama o pecador. Traz o pecador, transforma ele numa nova criatura, num filho de Deus e prepara ele para levar a palavra do Senhor, libertar novas vidas. Nossas armas poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo. São poderosas as nossas armas, os falsos argumentos e toda altivez humana. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus dá graça às pessoas humildes. Isso indica que Deus abomina as pessoas arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem
querem dizer obedecer a Deus, obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega mais a nós. Ele nos liberta de tudo que nós possamos fazer, que nós estamos fazendo, que desagrada a Ele. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Sabedoria do nosso Deus. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade. Cristo é um exemplo de humildade para nós. Cristo agiu com humildade ao lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Esse é o padrão de conduta. Esse é o verdadeiro padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Quem é sábio obedece à palavra de Deus. A sabedoria nos ajuda a ser mais obediente. Ser sábio é obedecer à palavra de Deus. Isso é sabedoria. É ser obediente à palavra de Deus. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno de vocação com que foste chamado. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Reconhecer que sem Cristo não é nada, que sem Cristo não pode nada. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Deus resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes que são transformados pela sua palavra. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O Altíssimo não tolera, Deus não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação humana. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. Não entraram em Canaã. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados
e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Temos promessa. Sejamos obedientes, sejamos humildes. Que grandes bênçãos o Senhor tem por nós. E continuamos levando a palavra de Deus, dando testemunho, bons testemunhos de servo, de filhos de Deus, que todos possam ver Cristo em nossas vidas, sentir o amor de Cristo em nossas vidas. Que nós sejamos humildes, porque somos filhos obedientes ao nosso Deus. E o filho obediente tem muitas bênçãos para receber, que Deus está de mãos abertas para nos abençoar. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos enchendo da tua graça, da sua sabedoria. Fique com Jesus e que Deus te abençoe e abençoe a sua família. E continuaremos obedientes à santa palavra do Senhor, obediente ao Todo-Poderoso. Amém.